Olá, ouvinte! Você está no Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira e quero fazer um pedido ao Instagram. Que tal mostrar também quem deixou de seguir, além de só mostrar quem passou a seguir e quem curtiu? Porque tem um monte de perfil literário, de gente que está na rede também falando de literatura, que se dão ao trabalho de seguir a gente por 1 ou 2 dias e depois deixam de seguir. Conseguem que a pessoa siga eles de volta e deixam de seguir. Mas, gente, isso dá um trabalho, porque agora eu fico pesquisando para ver quem deixou de seguir e deixar também, é o mínimo. Quer dizer, essa estratégia de fingir que vai seguir um perfil para ganhar o seguidor é meio bobinha, mas o Insta podia facilitar avisando, né? Neste episódio, finalizo a leitura do romance Amor de Perdição, do português Camilo Castelo Branco. No último episódio, vimos que João da Cruz foi morto pelo filho do almocreve que ele tinha matado há 10 anos e que o pai de Simão o ajudou a se livrar da forca por assassinato, gerando a dívida de honra com a família Botelho, que faz com que o ferrador se torne protetor de Simão. Vimos que a comunicação entre Teresa e Simão foi restabelecida graças a João e a mendiga que volta à cena. Mariana melhorou da doideira e volta a ficar presa junto com Simão, sendo sua empregada. Sim, porque ela passa o dia na cela junto com ele, como se estivesse cumprindo pena. Vamos voltar à leitura de Amor de Perdição e concluir esse romance ultra romântico. Capítulo 18. Mariana, decorridos dias, foi a Viseu recolher a herança paterna. Em proporção com seu nascimento, bem dotada a deixara o laborioso ferrador. Afora os campos, cujo rendimento bastaria para a sustentação dela, Mariana levantou a laje conhecida da lareira e achou os 400 mil réis com que João da Cruz contava para alimentar as regalias de sua decrepitude inerte. Vendeu Mariana as terras e deixou a casa à sua tia, que nascera nela e onde seu pai crescera. Liquidada a herança, tornou para o porto e depositou o seu cabedal nas mãos de Simão Botelho, dizendo que receava ser roubada na casinha em que vivia, fronteira à relação, na rua de São Bento. — Por que vendeu as suas terras, Mariana? Perguntou o preso. — Vendi-as porque não faço tensão de lá voltar. Não faz? Para onde há de ir, Mariana, indo eu degredado? Fica no porto? Não, senhor, não fico. Balbuciou ela como admirada dessa pergunta, a qual seu coração julgava ter respondido de muito. Pois não? Vou para o degredo, se vossa senhoria me quiser na sua companhia. Fingindo-se surpreendido, Simão seria ridículo aos seus próprios olhos. Esperava essa resposta, Mariana, e sabia que não me dava outra. Mas sabe o que é o degredo, minha amiga? Tenho ouvido dizer muitas vezes o que é, senhor Simão. É uma terra mais quente que a nossa, mas também há lá pão e vive-se. E morre-se abrasado ao sol doentio daquele céu. Morre-se das saudades da pátria. Morre-se muitas vezes dos maus tratos dos governantes das galés, que tem um condenado na conta de fera. Não há de ser tanto assim. Eu tenho perguntado muito por isso à mulher de um preso, que cumpriu 10 anos de sentença na Índia, e viveu muito bem em uma terra chamada Solor, onde teve uma tenda. E se não fossem as saudades, diz ela que não vinha, porque lhe corria melhor por lá a vida que por cá. Eu, se for por vontade do senhor Simão, vou pôr uma lojinha também.
Verá como eu amanho a vida. Afeita ao calor estou eu. Vossa Senhoria não está. Mas não há de ter precisão, se Deus quiser, de andar ao tempo. E suponha, Mariana, que eu morro apenas chegar ao degredo. Não falemos nisso, Senhor Simão. Falemos, minha amiga, porque eu hei de sentir a hora da morte, apesar-me na alma a responsabilidade do seu destino. Se eu morrer... Se o senhor morrer, eu saberei morrer também. Ninguém morre quando quer, Mariana. Oh, se morre! E vive também quando quer. Não mo disse já a senhora Dona Teresa? Que lhe disse ela? Que estava a passar quando Vossa Senhoria chegou ao porto e que a sua chegada lhe dera vida. Pois há muita gente assim, senhor Simão. E mais a fidalga é fraquinha e eu sou mulher do campo, vezada a todos os trabalhos. E se fosse preciso meter uma lanceta no braço e deixar correr o sangue até morrer, fazia-o como quem o diz. Ouça-me, Mariana, que espera de mim? Que hei eu de esperar? Por que me diz isso, senhor Simão? Os sacrifícios que Mariana tem feito e quer fazer por mim só podiam ter uma paga, embora mo não os faça esperando recompensa. Abre-me o seu coração, Mariana. Que quer que eu lhe diga? Conhece a minha vida tão bem como eu, não é verdade? Conheço, e que tem isso? Sabe que eu estou ligado pela vida e pela morte àquela desgraçada senhora? E daí? Quem lhe diz menos disso? Os sentimentos do coração só os posso agradecer com amizade. Eu já lhe pedi mais alguma coisa, senhor Simão? Nada me pediu, Mariana, mas obriga-me tanto que me faz mais infeliz o peso da obrigação. Mariana não respondeu, chorou. E por que chora? Tornou Simão carinhosamente. Isso é ingratidão, e eu não mereço que me diga que o faço infeliz. Não me compreendeu. Sou infeliz por não poder fazê-la minha mulher. Eu queria que Mariana pudesse dizer: sacrifiquei-me por meu marido no dia em que o vi ferido na casa de meu pai. Velei as noites ao seu lado. Quando a desgraça o encerrou entre ferros, dei-lhe o pão que nem seus ricos pais lhe davam. Quando o vi sentenciado à forca, endoideci. Quando a luz da minha razão me tornou, num raio de compaixão divina, corri ao segundo cárcere. Alimentei-o, vesti-o e adornei-lhe as paredes nuas do seu antro. Quando desterraram, acompanhei-o, fiz-me a pátria daquele pobre coração. Trabalhei à luz do sol homicida para ele se resguardar do clima, do trabalho e do desamparo que o matariam. O espírito de Mariana não podia altear-se à expressão do preso, mas o coração adivinhava-lhe as ideias. E a pobre moça sorria e chorava a um tempo. Simão continuou. Tem 26 anos, Mariana. Viva que essa sua existência não pode ser senão um suplício oculto. Viva que não deve dar tudo a quem lhe não pode restituir senão as lágrimas que eu lhe tenho custado. O tempo do meu desterro não pode estar longe. Esperar outro melhor destino seria uma loucura. Se eu ficasse na pátria, livre ou preso, pediria à minha irmã que completasse a obra generosa da sua compaixão, esperando que eu lhe desse a última palavra da minha vida. Mas não vá comigo à África ou à Índia, que sei que voltará sozinha à pátria depois que eu fechar os olhos. Se o meu degredo for temporário e a morte me guardar para maiores naufrágios, voltarei à pátria um dia. É preciso que Mariana aqui esteja para eu poder dizer que venho para a minha família, que tenho aqui uma alma extremosa que me espera. Se a encontrar com marido e filhos, a sua extremosa família será a minha. Se a vir livre e só, irei para a companhia de minha irmã. Que me responde, Mariana? A filha de João da Cruz, erguendo os olhos do pavimento, disse: Eu verei o que hei de fazer quando o senhor Simão partir para o degredo. Pense desde já, Mariana. Não tenho que pensar, a minha tensão está feita. Fale, minha amiga, diga qual é a sua tensão. Mariana hesitou alguns segundos e respondeu serenamente. Quando eu vir que não lhe sou precisa, acabo com a vida. Cuida que eu ponho muito em me matar? Não tenho pai, não tenho ninguém, a minha vida não faz falta a pessoa nenhuma. O senhor Simão pode viver sem mim? Paciência, eu é que não posso.
Susteve o complemento da ideia como quem se peja de uma ousadia. O preso apertou-a nos braços estremecidamente e disse: Irá comigo, minha irmã. Pense muito no infortúnio de nós ambos d'ora em diante, que ele é comum. É um veneno que havemos de tragar unidos, e lá teremos uma sepultura de terra tão pesada como a da pátria. Desde este dia, um secreto júbilo endoidecia o coração de Mariana. Não inventemos maravilhas da abnegação. Era de mulher o coração de Mariana. Amava como a fantasia se compraz de idear o amor de uns anjos que batem as asas de baile em baile e apenas quedam o tempo preciso para se fazerem ver e adorar a um reflexo de poesia apaixonada. Amava e tinha ciúmes de Teresa. Não ciúmes que se refrigeram na expansão ou no despeito, mas infernos surdos que não rompiam em labareda aos lábios, porque os olhos se abriam prontos em lágrimas para apagá-la. Sonhava com as delícias do desterro, porque voz humana alguma não iria lá gemer a cabeceira do desgraçado. Se a forçassem a resignar a sua inglória missão de irmã daquele homem, resigná-la-ia dizendo: Ninguém lhe adoçará as penas tão desinteresseiramente como eu fiz. E, contudo, nunca vacilou em aceitar da mão de Teresa ou da mendiga as cartas para Simão. A cada vinco de dor que a leitura daquelas cartas sulcava na fronte do preso, Mariana o espreitava disfarçada, tremia em todas as fibras do seu coração e dizia entre si: Para que há de aquela senhora amargurar-lhe a vida? E amargurava acerbadamente a desditosa menina. Ressurgiram naquela alma esperanças que não deviam durar além do tempo necessário para que a desilusão lhe acrisolasse o infortúnio. Imaginara ela a liberdade, o perdão, o casamento, a ventura, a coroa do seu martírio. As suas amigas matizavam-lhe a tela da fantasia, umas porque não conheciam a atroz realidade das coisas, outras porque fiavam em demasia nas orações das virtuosas do mosteiro. Se os vaticínios das profetisas se realizassem, Simão sairia da cadeia, Tadeu de Albuquerque morreria de velhice e de raiva, o casamento seria um ato indisputável e o céu dos desgraçados principiaria neste mundo. Porém, Simão Botelho, ao cabo de 5 meses de cárcere, já sabia o seu destino e achara útil prevenir Teresa, para não sucumbir ao inevitável golpe da separação. Bem queria ele alumiar com esperanças a perspectiva negra do desterro, mas frouxos e frios eram os alívios em que não era parte a convicção nem o sentimento. Teresa não podia sequer iludir-se, porque tinha no peito um despertador que a estava acordando sempre para a hora final, embora o semblante enganasse a condolência dos estranhos. E então era o expandir-se em lástimas nas cartas que escrevia ao seu amigo. Invocações a Deus e sacrílegas apóstrofes ao destino, branduras de paciência e ímpetos de cólera contra o pai, o aferro à vida que lhe foge e súplicas à morte. No termo de 7 meses, o Tribunal de Segunda Instância comutou a pena última em 10 anos de degredo para a Índia. Tadeu de Albuquerque acompanhou a Lisboa a apelação e ofereceu a sua casa a quem mantivesse de pé a forca de Simão Botelho. O pai do condenado, segundo o assustador aviso que seu filho Manuel lhe dera, foi para Lisboa lutar com o dinheiro e as poderosas influências que Tadeu de Albuquerque granjeara na casa da suplicação e no desembargo do Paço. Venceu Domingos Botelho e, instigado mais do seu capricho que do amor paternal, alcançou do príncipe regente a graça de cumprir o condenado a sua sentença na prisão de Vila Real. Quando intimaram a Simão Botelho a decisão do recurso e a graça do regente, o preso respondeu que não aceitava a graça, que queria a liberdade do degredo, que protestaria perante os poderes judiciários contra um favor que não implorava e que reputava mais atroz do que a morte. Domingos Botelho, avisado da rejeição do filho, respondeu que fizesse ele a sua vontade, mas que a sua vitória dele sobre os protetores e os corrompidos pelo ouro do fidalgo de Viseu estava plenamente obtida.
Foi aviso ao intendente-geral da polícia e o nome de Simão Botelho foi inscrito no catálogo dos degredados para a Índia. Capítulo 19. A verdade é algumas vezes o escolho de um romance. Na vida real, recebemo-la como ela sai dos encontrados casos, ou da lógica implacável das coisas. Mas na novela, custa-nos a sofrer que o autor, se inventa, não invente melhor e, se copia, não minta por amor da arte. Um romance que estriba, na verdade, o seu merecimento é frio, é impertinente, é uma coisa que não sacode os nervos, nem a gente, sequer uma temporada, enquanto ele nos lembra deste jogo de nora, cujos alcatruzes somos, uns a subir, outros a descer, movidos pela manivela do egoísmo. Ah, verdade, se ela é feia, para que oferecê-la em painéis ao público? A verdade do coração humano. Se o coração humano tem filamentos de ferro que o prendem ao barro doente, saiu ou pesam nele e o submergem no charco da culpa primitiva, para que é emergi-lo, retratá-lo e pô-lo à venda. Os reparos são de quem tem o juízo no seu lugar, mas pois que eu perdi o meu a estudar a verdade, já agora a desforra que tenho é pintá-la como ela é feia e repugnante. A desgraça a fervora ou quebranta o amor. Isto é que eu submeto à decisão do leitor inteligente. Fatos e não teses é o que eu trago para aqui. O pintor retrata uns olhos e não explica as funções ópticas do aparelho visual. Ao cabo de 19 meses de cárcere, Simão Botelho almejava um raio de sol, uma lufada do ar não coada pelos ferros, o pavimento do céu, que o da abóboda do seu cubículo pesava-lhe o peito. Ânsia de viver era a sua, não era já ânsia de amar. 6 meses de sobressaltos diante da forca deviam distender-lhe as fibras do coração, e o coração, para o amor, quer-se forte e tenso, de uma certa rijeza, que se ganha com o bom sangue, com os anseios das esperanças e com as alegrias, que o enchem e reforçam para os reveses. Caiu a forca pavorosa aos olhos de Simão, mas os pulsos ficaram em ferros, o pulmão ao ar mortal das cadeias, o espírito entanguido na glacial estupidez de umas paredes salitrosas e de um pavimento que ressoa os derradeiros passos do último padecente e de um teto que filtra a morte a gotas de água. O que é o coração? O coração dos 18 anos. O coração sem remorsos, o espírito anelante de glórias ao cabo de 18 meses de estagnação da vida. O coração é a víscera, ferida de paralisia, a primeira que falece, sufocada pelas rebeliões da alma que se identifica à natureza, e a quer, e se devora na ânsia dela, e se entorce nas agonias da amputação, para os quais a saudade da ventura extinta é um cautério em brasa, e o amor, que leva ao abismo pelo caminho da sonhada felicidade, não é sequer um refrigério. Ao deslaçar da garganta a corda da justiça, Simão Botelho teve uma hora de desafogo, como que sentia o patíbulo lascar entre os seus braços, e então convidou o coração da mulher que o perdera a assistir às segundas núpcias da sua vida com a esperança. Depois, a passo igual, a esperança fugia-lhe para as areias da Ásia, e o coração entumecia-se de fel, o amor afogava-se nele. Morte inevitável quando não há abertura por onde a esperança entre a luzir na escuridão íntima. Esperança para Simão Botelho qual? A Índia, a humilhação, a miséria, a indigência. E os anelos daquela alma tinham mirado as ambições de um nome. Para a felicidade do amor, envidava as forças do talento. Mas, além do amor, estava a glória, o renome e a vã imortalidade, que só não é demência nas grandes almas e nos gênios que se sentem pré-viver nas gerações vindouras. Mas grinaldas de amor a escorrerem sangue dos espinhos, essas infiltram veneno corrosivo no pensamento, apagam no seio a faísca das nobres afoitezas, apoucam a ideia que abrangera mundos e paralisam de mortal espasmo os estos do coração.
Assim te sentias tu infeliz, quando 18 meses de cárcere, com o patíbulo ou o degredo na linha do teu porvir, te haviam matado o melhor da alma. A ti mesmo perguntavas pelo teu passado, e o coração, se ousava responder, retraía-se recriminado pelos ditames da razão. De além daquele convento onde outra existência agonizava, gementes queixas te vinham espremer fel na chaga, e tu, que não sabias nem podias consolar, pedias palavras ao anjo da compaixão para ela, e as do demônio do desespero para ti. Os 10 anos de ferros, em que lhe quiseram minorar a pena, eram-lhe mais horrorosos que o patíbulo, e aceitá-los ia porventura se amasse o céu, onde Teresa bebia o ar, que nos pulmões se lhe formava em peçonha? Creio, antes a masmorra, onde pode ouvir-se o som abafado de uma voz amiga, antes os paroxismos de 10 anos sobre as lajes úmidas de uma enxovia, se na hora extrema, a última faísca da paixão, ao bruxulear para morrer, nos alumia o caminho do céu por onde o anjo do amor desditoso se levantou a dar conta desse adeus e a pedir a alma do que ficou. Teresa pedira a Simão Botelho que aceitasse 10 anos de cadeia e esperasse aí a sua redenção por ela. 10 anos, dizia-lhe a enclausurada de Monchique. Em 10 anos terá morrido meu pai e eu serei tua esposa. E irei pedir ao rei que te perdoe, se não tiveres cumprido a sentença. Se vais ao degredo, para sempre te perdi, Simão, porque morrerás ou não acharás memória de mim quando voltares. Como a pobre se iludia nas horas em que as débeis forças de vida se lhe concentravam no coração. As ânsias, a lividez, o deperecimento tinham voltado. O sangue que criara novo já lhe saía em golfadas com a tosse. Se por amor ou piedade o condenado aceitasse os ferrolhos 3.650 vezes corridos sobre as suas longas noites solitárias, nem assim Teresa susteria a pedra sepulcral que a vergara de hora em hora. Não esperes nada, mártir, escrevia-lhe ele. A luta com a desgraça é inútil e eu não posso já lutar. Foi um atroz engano nosso encontro. Não temos nada neste mundo. Caminhemos ao encontro da morte. Há um segredo que só no sepulcro se sabe. Ver-nos-emos? Vou, abomino a pátria, abomino a minha família. Todo este solo está aos meus olhos coberto de forcas, e quantos homens falam a minha língua, creio que os ouço vociferar as imprecações do carrasco. Em Portugal, nem a liberdade com a opulência, nem já agora a realização das esperanças que me dava o teu amor, Teresa. Esquece-se-te de mim e adormece no seio do nada. Eu quero morrer, mas não aqui. Apague-se a luz dos meus olhos, mas a luz do céu quero-a. Quero ver o céu no meu último olhar. Não me peças que aceite 10 anos de prisão. Tu não sabes o que é a liberdade cativa 10 anos. Não compreendes a tortura dos meus 20 meses. A voz única que tenho ouvido é a da mulher piedosa que me esmola o pão de cada dia, e a do aguazil que veio dar-me a sarcástica boa nova de uma graça real, que me comuta o morrer instantâneo da forca pelas agonias de 10 anos de cárcere. Salva-te se podes, Teresa, renuncia ao prestígio de um grande desgraçado. Se teu pai te chama, vai. Se tem de renascer para ti uma aurora de paz, vive para a felicidade desse dia. E se não, morre, Teresa, que a felicidade é a morte, e o desfazerem-se em pó as fibras laceradas pela dor. É o esquecimento que salva das injúrias a memória dos padecentes. As palavras únicas de Teresa em resposta àquela carta, significativa da turbação do infeliz, foram estas. Abre aspas. Morrerei, Simão, morrerei. Perdoa tu ao meu destino, perdi-te. Bem sabes que sorte eu queria dar-te, e morro, porque não posso, nem poderei jamais resgatar-te. Se podes, viva, não te peço que morras, Simão, quero que vivas para me chorares. Consolar-te-á o meu espírito, estou tranquila, vejo a aurora da paz. Adeus até o céu, Simão. Fecha aspas.
Seguiram-se a esta carta muitos dias de terrível taciturnidade. Simão Botelho não respondia às perguntas de Mariana, de Loeis arroubado nas voluptuosas angústias do seu próprio aniquilamento. A criatura posta por Deus ao lado daqueles 18 anos tão atribulados chorava, mas as lágrimas, se Simão as via, tiravam-no da mudez sossegada para ímpetos de aflição que afinal o extenuavam. Decorreram 6 meses ainda, e Teresa vivia, dizendo às suas consternadas companheiras que sabia ao certo o dia do seu trespasse. 2 primaveras via Simão Botelho pelas grades do seu cárcere. A terceira já enflorava as hortas e esverdeava as florestas do Candal. Era em março de 1807. No dia 10 desse mês, recebeu o condenado intimação para sair na primeira embarcação, que levava a âncora do Douro para a Índia. Nesse tempo, vinham aqui os navios buscar os degredados e recebiam em Lisboa os que tinham igual destino. Nenhum estorvo impedia o embarque de Mariana, que se apresentou ao corregedor do crime como criada do degredado, com passagem paga por seu amo. E a passagem vale-a bem, disse o galhofeiro magistrado. Simão assistiu ao encaixotar da sua bagagem numa quietação terrível, como se ignorasse o seu destino. Quis muitas vezes escrever a derradeira carta à moribunda Teresa, e nem sinais de lágrimas podia já enviar-lhe no papel. Que trevas, meu Deus! Exclamava ele, e arrancava a mãos cheias os cabelos. Dai-me lágrimas, Senhor, dai-me chorar ou matai-me, que este sofrimento é insuportável. Mariana contemplava estarrecida estes e outros lances de loucura, ou os não menos medonhos da letargia. E Teresa, bradava ele, surgindo subitamente do seu espasmo. E aquela infeliz menina que eu matei. Não hei de vê-la mais, nunca mais. Ninguém me levará ao degredo a notícia de sua morte. E quando a eu chamar para que me veja morrer digno dela, quem te dirá que eu morri, ó mártir? A 17 de março de 1807, saiu dos cárceres da Relação Simão Antônio Botelho e embarcou no cais da Ribeira com 75 companheiros. O filho do ex-corregedor de Viseu, a pedido do desembargador Mourão Mosqueira e por ordem do regedor da Justiça, não ia amarrado com cordas ao braço de algum companheiro. Desceu da cadeia ao embarque ao lado de um meirinho e seguido de Mariana, que vigiava os caixões da bagagem. O magistrado, fiel amigo de Dona Rita Preciosa, foi a bordo da nau e recomendou ao comandante que distinguisse o condenado Simão, consentindo-o na tolda e sentando-o à sua mesa. Chamou Simão de parte e deu-lhe um cartucho de dinheiro em ouro, que sua mãe lhe enviava. Simão Botelho aceitou o dinheiro e, na presença de Mourão Mosqueira, pediu ao comandante que fizesse distribuir pelos seus companheiros de degredo o dinheiro que lhe dava. É demente o senhor Simão? Disse o desembargador. Tenho a demência da dignidade. Por amor da minha dignidade me perdi. Quero agora ver a que extremo de infortúnio ela pode levar os seus amantes. A caridade só me não humilha quando parte do coração e não do dever. Não conheço a pessoa que me remeteu esse dinheiro. É sua mãe, tornou Mosqueira. Não tenho mãe. Quer Vossa Excelência remeter-lhe essa esmola rejeitada? Não, senhor. Então, senhor comandante, cumpra o que lhe peço, ou eu atiro com isto ao rio. O comandante aceitou o dinheiro e o desembargador saiu de bordo como espantado da sinistra condição do moço. Onde é Monchique? Perguntou Simão a Mariana. É acolá, senhor Simão, respondeu, indicando-lhe um mosteiro que se debruça sobre a margem do Douro em Miragaia. Cruzou os braços Simão e viu através do gradeamento do mirante um vulto. Era Teresa. Na véspera recebera ela o adeus de Simão e respondera enviando-lhe a trança dos seus cabelos. Ao anoitecer daquele dia, pediu Teresa os sacramentos e comungou a grade do coro, onde se foi amparada a sua criada. Parte das horas da noite passou assentada ao pé do santuário de sua tia, que toda a noite orou. Algumas vezes pediu que a levassem à janela que se abria para o mar, e não sentia ali a frialdade da viração.
Conversava serenamente com as freiras e despedira-se de todas, uma a uma, indo por seu pé às celas das senhoras entrevadas para lhes dar o beijo da despedida. Todas cuidavam em reanimá-la e Teresa sorria, sem responder aos piedosos artifícios com que as boas almas a si mesmas queriam simular esperanças. Ao abrir da manhã, Teresa leu uma a uma as cartas de Simão Botelho. As que tinham sido escritas nas margens do Mondego enterneciam-na copiosas lágrimas. Eram hinos à felicidade prevista. Eram tudo o que mais formoso pode dar o coração humano quando a poesia da paixão dá cor ao pensamento, e uma formosa e inspirativa natureza lhe empresta os seus esmaltes. Então lhe acudiam vivas reminiscências daqueles dias. A sua alegria doida, as suas doces tristezas, esperanças a desvanecerem saudades. Os mudos colóquios com a irmã querida de Simão, o céu aromático que se lhe alargava a inspiração sôfrega de vagos desejos, tudo enfim que lembra a desgraçados. Emassou depois as cartas e cintou-as com fitas de seda desenlaçadas de raminhos de flores murchas, que Simão, 2 anos antes, lhe atirara da sua janela ao quarto dela. As pétalas das flores soltas quase todas se desfizeram e Teresa, contemplando-as, disse: como a minha vida, e chorou, beijando os cálices desfolhados, as primeiras que recebeu. Deu as cartas a Constança e encarregou-a de uma ordem a respeito delas que logo veremos cumprida. Depois foi orar e esteve ajoelhada meia hora, com meio corpo reclinado sobre uma cadeira. Erguendo-se, quase tirada pela violência, aceitou uma xícara de caldo e murmurou com um sorriso: para a viagem. Às 9 horas da manhã pediu a Constança que a acompanhasse ao mirante e, sentando-se em ânsias mortais, nunca mais desfitou os olhos da nau, que já estava à verga alta, esperando a leva dos degredados. Quando viu a 2 e 2 entrarem, amarrados no tombadilho os condenados, Teresa teve um breve acidente em que a já frouxa claridade dos olhos se lhe apagou e as mãos conclusas pareciam querer aferrar a luz fugitiva. Foi então que Simão Botelho a viu. E ao mesmo tempo atracou a nau um bote em que vinha a pobre de Viseu, chamando Simão. Foi ele ao portaló e, estendendo o braço à mendiga, recebeu o pacotinho das suas cartas. Reconheceu ele que a primeira não era sua pela lisura do papel, mas não a abriu. Ouviu-se a voz de levar âncora e largar amarras. Simão encostou-se à murada da nau com os olhos fitos no mirante. Viu agitar-se um lenço e ele respondeu com o seu aquele aceno. Desceu a nau ao mar e passou fronteira ao convento. Distintamente, Simão viu um rosto e uns braços suspensos das reixas de ferro. Mas não era de Teresa aquele rosto. Seria antes um cadáver que subiu da claustra ao mirante, com os ossos da cara inçados ainda das herpes da sepultura. — É Teresa? — perguntou Simão a Mariana. — É, senhor, é ela — disse num afogado gemido a generosa criatura, ouvindo seu coração dizer-lhe que a alma do condenado iria breve no seguimento daquela por quem se perdera. De repente aquietou-se o lenço que se agitava no mirante e entreviu Simão um movimento impetuoso de alguns braços e o desaparecimento de Teresa e do vulto de Constança, que ele divisara mais tarde. A nau parou defronte de Sobreiras, uma nuvem no horizonte da barra e o súbito encapelamento das ondas causara a suspensão da viagem anunciada pelo comandante. Em seguida, velejou da foz uma catraia com o piloto mor, que mandava lançar ferro até novas ordens. Mais tarde adiou-se a saída para o dia seguinte. E, no entanto, Simão Botelho, como o cadáver embalsamado, cujos olhos artificiais rebrilham cravados e imotos num ponto, lá tinham seus imersos na interior escuridade do miradouro, nenhum sinal de vida. E as horas passaram até que o derradeiro raio de sol se apagou nas grades do mosteiro. Ao escurecer, voltou de terra o comandante e contemplou com os olhos embaciados de lágrimas o desterrado, que contemplava as primeiras estrelas iminentes ao mirante.
Procura-a no céu? Disse o nauta. Se a procuro no céu, repetiu maquinalmente Simão. Sim, no céu deve ela estar. Quem, senhor? Teresa? Teresa, morreu? Morreu além no mirante donde ela estava acenando. Simão curvou-se sobre a murada e fitou os olhos na torrente. O comandante lançou-lhe os braços e disse: Coragem, grande desgraçado, coragem, os homens do mar creem em Deus. Espere que o céu se abra para si pelas súplicas daquele anjo. Mariana estava um passo atrás de Simão e tinha as mãos erguidas. Acabou-se tudo, murmurou Simão. Eis-me livre para a morte, senhor comandante. Continuou ele energicamente. Eu não me suicido, pode deixar-me. Peço-lhe que se recolha à câmara. O seu beliche está ao pé do meu. É obrigatório recolher-me? Para vossa senhoria não há obrigações, há rogos. Peço-lhe, não mando. Vou e agradeço a compaixão. Mariana seguiu com aquele olhar quebrado e mavioso do Jal, quando o poeta desembarcava, segundo a ideia apaixonada do cantor de Camões. Encarou nela Simão e disse ao comandante: E esta infeliz? Que o siga, respondeu o compassivo homem do mar, que cria em Deus. Simão recolheu-se ao beliche, e o comandante sentou-se em frente dele, e Mariana ficou no escuro da câmara a chorar. Fale, senhor Simão, disse o comandante, desafogue e chore. Chorei, senhor. Eu não tinha imaginado uma angústia igual à sua. A invenção humana não criou ainda um quadro tão atroz. Arrepia-se-me os cabelos e tenho visto espetáculos horríveis na terra e no mar. Assintemente, o comandante estava provocando Simão ao desabafo. Não respondia o condenado. Ouvia os soluços de Mariana e tinha os olhos postos no maço das cartas, que pusera sobre uma banqueta. O capitão prosseguiu. Quando em Miragaia me contaram a morte daquela senhora, pedi a uma pessoa relacionada no convento que me levasse a ouvir de alguma freira a triste história. Uma religiosa m'a contou, mas eram mais os gemidos que as palavras. Soube que ela, quando descíamos na altura de Oiro, proferiu em alta voz: Simão, adeus e até a eternidade, e caiu nos braços de uma criada. A criada gritou e outras foram ao mirante e a trouxeram meia morta para baixo, ou morta, melhor direi, que nenhuma palavra mais lhe ouviram. Depois contaram-me o que ela penara em 2 anos e 9 meses naquele mosteiro, o amor que ela lhe tinha e as 1000 mortes que ali padeceu, de cada vez que a esperança lhe morria. Que desgraçada menina e que desgraçado moço o senhor é. Por pouco tempo, disse Simão, como se o dissesse a si próprio ou a própria imaginação estivesse dialogando consigo. Creio, por pouco tempo, prosseguiu o capitão. Mas se os amigos pudessem salvá-lo, senhor, eu dar-lhes-ia na Índia mais fiéis que em Portugal. Prometo-lhe, sob a minha palavra de honra, alcançar do vice-rei a sua residência em Goa. Prometo segurar-lhe um decente princípio de vida e as comodidades que fazem a existência tão saudável como ela é na Ásia. Não intimide a ideia do degredo, senhor Simão. Viva, faça por vencer-se e será feliz. O seu silêncio por piedade, senhor, atalhou o degredado. Bem sei que é cedo ainda para planizar futuros. Desculpe a simpatia que me inspira a indiscrição, mas aceite um amigo nesta hora atribulada. Aceito e preciso dele. Mariana, chamou Simão. Vem aqui se este cavalheiro permite. Mariana entrou no quarto. Esta mulher tem sido a minha providência, disse Simão, porque ela me valeu, não sentia fome em 2 anos e 9 meses de cárcere. Tudo o que tinha vendeu para me sustentar e vestir. Aqui vai comigo essa criatura. Seja respeitável aos seus olhos, senhor, porque ela é tão pura como a verdade o deve ser nos lábios do moribundo. Se eu morrer, senhor comandante, aceite o legado de a amparar com a sua caridade como se ela fosse minha irmã. Se ela quiser voltar à sua pátria, seja o seu protetor na passagem. E estendendo-lhe a mão, disse com transporte:
Promete-me isso, senhor? Juro-lhe. O comandante, obrigado a subir ao tombadilho, deixou Simão com Mariana. Estou tranquilo pelo seu futuro, minha amiga. Eu já o estava, senhor Simão, respondeu ela. Não se trocam palavras por largo espaço. Simão apoiou a face sobre a mesa e apertou com as mãos as fontes arquejantes. Mariana, de pé ao lado dele, fitava os olhos na luz mortiça da lâmpada oscilante e cismava, como ele, na morte. E o Nordeste sibilava como um gemido nas gáveas da nau. Conclusão. Às 11 horas da noite, o comandante recolhera-se num beliche de passageiro e Mariana, sentada no pavimento, com o rosto sobre os joelhos, parecia sucumbir ao quebranto das trabalhosas e aflitivas horas daquele dia. Simão Botelho velava prostrado no camarote, com os braços cruzados sobre o peito e os olhos fitos na luz que balançava pendente de um arame. O ouvido teluía talvez atento a um assobio da ventania. Devia de soar-lhe como um ai plangente aquele silvo agudo, voz única no silêncio da terra e céu. À meia-noite, estendeu Simão o braço trêmulo ao maço das cartas que Teresa lhe enviara e contemplou um pouco a que estava ao de cima, que era dela. Rompeu a obreia e dispôs-se no camarote para alcançar o baço clarão da lâmpada. Dizia assim a carta, abre aspas, é já o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu. A tua pobre Teresa, a hora em que leres esta carta, se Deus não me engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura, não devia escrever-te, mas perdoa a tua esposa do céu a culpa pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora final da noite da minha vida. Quem te diria que eu morri se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco perderás de vista este mosteiro, correrás milhares de léguas e não acharás em parte alguma do mundo voz humana que te diga: a infeliz espera-te noutro mundo e pede ao Senhor que te resgate. Se te pudesses iludir, meu amigo, quererias antes pensar que eu ficava com a vida e com esperança de ver-te na volta do degredo? Assim pode ser, mas ainda agora, neste solene momento, me domina a vontade de fazer-te sentir que eu não podia viver. Parece que a mesma infelicidade tem às vezes vaidade de mostrar que o é, até não podê-lo ser mais. Quero que digas, está morta e morreu quando eu lhe tirei a última esperança. Isto não é queixar-me, Simão, não é. Talvez que eu pudesse resistir alguns dias à morte se tu ficasses, mas de um modo ou de outro era inevitável fechar os olhos quando se rompesse o último fio, este último que se está partindo, e eu mesma o ouço partir. Não vão estas palavras acrescentar a tua pena. Deus me livre de ajuntar um remorso injusto à tua saudade. Se eu pudesse ainda ver-te feliz neste mundo, se Deus permitisse à minha alma essa visão, feliz tu, meu pobre condenado. Sem o querer, o meu amor agora te fazia injúria, julgando-te capaz da felicidade. Tu morrerás de saudade, se o clima do desterro te não matar ainda antes de sucumbires à dor do espírito. A vida era bela, era, Simão, se a tivéssemos como tu ma pintavas nas tuas cartas, que li há pouco. Estou vendo a casinha que tu descrevias defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. A tua imaginação passeava comigo às margens do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio, e animada por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio, como se fosse ao da minha mãe. Tudo isto li nas tuas cartas e parece que cessa o despedaçar da agonia enquanto a alma se está recordando. Noutra carta me falavas em triunfos e glórias e imortalidade do teu nome. Também eu ia, após a tua aspiração ou adiante dela, porque o maior quinhão dos teus prazeres espírito, queria eu que fosse meu. Era criança há 3 anos, Simão, e já entendia os teus anelos de glória, e imaginava-os realizados como obra minha, se tu me dizias, como disseste muitas vezes, que não serias nada sem o estímulo do meu amor.
Ó Simão, de que céu tão lindo caímos! A hora que te escrevo, tu estás para entrar na nau dos degredados e eu na sepultura. Que importa morrer, se não podemos jamais ter nessa vida a nossa esperança de há 3 anos? Poderias tu com a desesperança e com a vida, Simão? Eu não podia. Os instantes do dormir eram os escassos benefícios que Deus me concedia. A morte é mais que uma necessidade, é uma misericórdia divina, uma bem-aventurança para mim. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde tu irás aviventar o coração que a desgraça te esmagou, sem o esquecimento da imagem desta dócil mulher que seguiu cegamente a estrela da tua malfadada sorte? Tu nunca hás de amar, não, meu esposo. Terias pejo de ti mesmo se uma vez visses passar rapidamente a minha sombra por diante dos teus olhos enxutos? Sofre ao coração da tua amiga estas derradeiras perguntas, a que tu responderás no alto mar quando essa carta leres. Rompe amanhã. Vou ver a minha última aurora, a última dos meus 18 anos. Abençoado seja, Simão. Deus te proteja e te livre de uma agonia longa. Todas as minhas angústias lhe ofereço em desconto das tuas culpas. Se algumas impaciências a justiça divina me condena, oferece tu a Deus, meu amigo, os teus padecimentos, para que eu seja perdoada. Adeus, à luz da eternidade parece-me que já te vejo, Simão. Fecha aspas. Ergueu-se o degredado, olhou em redor de si e fitou com espasmo Mariana, que levantava a cabeça ao menor movimento dele. — Que tem, senhor Simão? Disse ela erguendo-se. — Estava aqui, Mariana. Não se vai deitar? — Não vou, o comandante deu-me licença de ficar aqui. — Mas há de assim passar a noite? Rogo-lhe que vá, porque não é necessário o seu sacrifício. — Se não o incomodo, deixe-me aqui estar, senhor Simão. — Esteja, minha amiga, esteja. Poderei subir ao convés? — Quer ir ao convés, senhor Botelho? Disse o comandante, lançando-se do beliche. — Queria, senhor comandante. Iremos juntos. Simão ajuntou a carta de Teresa ao maço das suas e saiu cambaleando. No convés, sentou-se num monte de cordame e contemplou o mirante de Manchique, que avultava negro ao sopé da serra penhascosa, em que atualmente vai a Rua da Restauração. O capitão passeava da proa à ré, mas com o ouvido fito aos movimentos do degredado. Receara ele o propósito do suicídio, porque Mariana lhe incutira semelhante suspeita. Queria o marítimo falar-lhe palavras consoladoras, mas pensava consigo, o que há de dizer-se a um homem que sofre assim? E parava junto dele algumas vezes, como para desviar-lhe o espírito daquele mirante. — Eu não me suicido! Exclamou abruptamente Simão Botelho. Se a sua generosidade, senhor capitão, se interessa em que eu viva, pode dormir descansado a sua noite, que eu não me suicido. — Mas mereço-lhe eu a condescendência de descer comigo à câmara? — Irei, mas eu lá sofro mais, senhor. Não replicou o comandante e continuou a passear no convés apesar das rajadas de vento. Mariana estava agachada entre os pacotes da carga, a pouca distância de Simão. O comandante viu-a, falou-lhe e retirou-se. Às 3 horas da manhã, Simão Botelho segurou entre as mãos a testa, que se lhe abria abrasada pela febre. Não pôde ter-se sentado e deixou cair o meio corpo. A cabeça, ao declinar, pousou no seio de Mariana. — O anjo da compaixão sempre comigo, murmurou ele. Teresa foi muito desgraçada. — Quer descer ao camarote? Disse ela. — Não poderei. Ampare-me, minha irmã. Deu alguns passos para a escadinha e olhou ainda sobre o mirante. Desceu a íngreme escada, apegando-se às cordas. Lançou-se sobre o colchão e pediu água, que bebeu insaciavelmente. Seguiu-se a febre, o estarcimento e as ânsias com intervalo de delírio.
De manhã veio a bordo um facultativo por convite do capitão. Examinando o condenado, disse que era febre maligna a doença e bem podia ser que ele achasse a sepultura no caminho da Índia. Mariana ouviu o prognóstico e não chorou. Às 11 horas saiu barra fora a nau. As ânsias da doença acresceram as do enjoo. A pedido do comandante, Simão bebia remédios que bolsava logo, revoltos pelas contrações do vômito. Ao segundo dia de viagem, Mariana disse a Simão: se o meu irmão morrer, que hei de eu fazer aquelas cartas que vão na caixa? Pasmosa serenidade a dessa pergunta. Se eu morrer no mar, disse ele, Mariana, atire ao mar todos os meus papéis, todos, e essas cartas que estão debaixo do meu travesseiro também. Passada uma ânsia que lhe embargava a voz, Simão continuou. Se eu morrer, que tenciona fazer, Mariana? Morrerei, senhor Simão. Morrerás? Tanta gente desgraçada que eu fiz. A febre aumentava. Os sintomas da morte eram visíveis aos olhos do capitão, que tinha sobeja experiência de ver morrerem centenares de condenados, feridos da febre no mar e desprovidos de algum medicamento. Ao quarto dia, quando a nau se movia ronceira defronte de Cascais, sobreveio tormenta súbita. O navio fez-se ao largo muitas milhas e, perdido o rumo de Lisboa, navegou desnorteado. Ao sexto dia de navegação incerta, por entre espessas brumas, partiu-se o leme defronte de Gibraltar. E em seguida ao desastre aplacaram as refregas, desencapelaram-se as ondas e nasceu, com a aurora do dia seguinte, um formoso dia de primavera. Era o dia de primavera, era o dia 27 de março, o nono da enfermidade de Simão Botelho. Mariana tinha envelhecido. O comandante, encarando nela, exclamou: parece que volta da Índia com os 10 anos de trabalho já passados. Já acabados, de certo, disse ela. Ao anoitecer desse dia, o condenado delirou pela última vez e dizia assim no seu delírio. A casinha defronte de Coimbra, cercada de árvores, flores e aves. Passeavas comigo à margem do Mondego, à hora pensativa do escurecer. Estrelava-se o céu, e a lua abrilhantava a água. Eu respondia com a mudez do coração ao teu silêncio, e animada por teu sorriso, inclinava a face ao teu seio como se fosse o de minha mãe. De que céu tão lindo caímos, a tua amiga morreu, a tua pobre Teresa. E que farias tu da vida sem a tua companheira de martírio? Onde irás tu aviventar o coração que a desgraça te esmagou? Rompe amanhã, vou ver a minha última aurora, a última dos meus 18 anos. Oferece a Deus os teus padecimentos para que eu seja perdoado, Mariana. Mariana colocou os ouvidos aos lábios roxos do moribundo quando cuidou ouvir o seu nome. Tu virás ter conosco, ser-te-emos irmãos no céu. O mais puro anjo serás tu, se és deste mundo, irmã, se és deste mundo, Mariana. A transição do delírio para a letargia completa era o anúncio infalível do trespasse. Ao romper da manhã, apagara-se a lâmpada. Mariana saíra a pedir luz e ouvira um gemido estertoroso. Voltando às escuras, com os braços estendidos para tatear a face do agonizante, encontrou a mão convulsa, que lhe apertou uma das suas e relaxou de súbito a pressão dos dedos. Entrou o comandante com uma lâmpada e aproximou-lhe da respiração, que não embaciou levemente o vidro. Está morto, disse ele. Mariana curvou-se sobre o cadáver e beijou-lhe a face. Era o primeiro beijo. Ajoelhou depois ao pé do beliche com as mãos erguidas e não orava nem chorava. Algumas horas volvidas, o comandante disse a Mariana: agora é tempo de dar sepultura ao nosso venturoso amigo. É ventura morrer quando se vem a este mundo com tal estrela. Passe a senhora Mariana ali para a câmara, que vai ser levado daqui o defunto. Mariana tirou o maço das cartas debaixo do travesseiro e foi a uma caixa buscar os papéis de Simão.
Atou o rolo no avental que ele tinha daquelas lágrimas dela, choradas no dia de sua demência, e cingiu o embrulho à cintura. Foi o cadáver envolto num lençol e transportado ao convés. Mariana seguiu-o. Do porão da nau foi trazida uma pedra, que o marujo lhe atou às pernas com um pedaço de cabo. O comandante contemplava a cena triste com os olhos úmidos, e os soldados que guarneciam a nau, tão funeral respeito, os impressionara que insensivelmente se descobriram. Mariana estava, no entanto, encostada ao flanco da nau e parecia estupidamente encarar aqueles empuxões que o marujo dava ao cadáver para segurar a pedra na cintura. 2 homens ergueram o morto ao alto sobre a murada. Deram-lhe o balanço para o arremessarem longe, e antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém já pôde segurar Mariana, que se atirara ao mar. A voz do comandante desamarraram rapidamente o bote e saltaram homens para salvar Mariana, salvá-la. Viram-na um momento bracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. O comandante olhou para o sítio de onde Mariana se atirara e viu enleado no cordame o avental e à flor da água um rolo de papéis que os marujos recolheram na lancha. Eram, como sabem, a correspondência de Teresa e Simão. Da família de Simão Botelho vive ainda, em Vila Real de Trás-os-Montes, a senhora Dona Rita Emília da Veiga Castelo Branco, a irmã predileta dele. A última pessoa falecida, há 26 anos, foi Manuel Botelho, pai do autor deste livro. Fim. No episódio de hoje, concluí Amor de Perdição. Vimos que Mariana vendeu as terras que herdou do pai e entregou todo o dinheiro a Simão. Ela se oferece para ir com ele para o exílio e diz que lá vai abrir uma lojinha para trabalhar pelo moço, para ele não se queimar no sol forte da Índia. Ah, Mariana, o verdadeiro amor de perdição é esse. Só perdeu e não ganhou nada essa personagem. Ainda diz que se Simão morrer, ela vai dar jeito de morrer também. É a personagem tipicamente romântica da segunda geração, que vive um amor não correspondido até a morte. E, de fato, quando Simão morre a caminho do degredo e seu corpo é jogado no mar, Mariana se joga junto para morrer afogada. Baixa autoestima assim, eu só tinha visto nas eleições presidenciais de 2018, quando o povo dizia: "Ah, mas o PT roubou, então é melhor." E elegeram um maluco que promove estupro, tortura e armamento do povo. Quer dizer, acharam que estava ruim com o partido e se puniram elegendo algo pior. Quando sai a sentença de 10 anos de degredo para a Índia, Tadeu de Albuquerque oferece a casa para quem mantivesse a sentença de forca para Simão. O ódio que ele tem do vizinho, que conversou com a filha pela janela, vale a casa própria. Domingos Botelho, para não deixar por menos, usa sua influência e consegue que Simão cumpra a sentença em Vila Real, que não precise ir para a Índia. Mas o protagonista orgulhoso não aceita a caridade do pai e prefere ir para a Índia. Em alguns pontos da narrativa, parece que Simão já está arrependido de ter um compromisso de palavra com Teresa e quer morrer de qualquer jeito. Dispensa as possibilidades de sobrevivência por orgulho. O narrador coloca que ele tem mais ânsia de viver do que de amar, quando já está preso há meses. Primeiro parece que quer a forca. Agora, podendo cumprir pena em Portugal, escolhe ir para longe.
porque em Portugal ele ficaria preso e no degredo ele poderia viver livre, só que sem voltar para a pátria naquele período de 10 anos. Quando está entrando no navio que o levará para a Índia, Simão recebe dinheiro da mãe e ao invés de entregar para Mariana, que estava indo trabalhar para sustentar o bonito, decide distribuir o dinheiro entre os outros prisioneiros. Ele prefere até atirar o dinheiro ao mar do que entregar para Mariana, que vem sustentando ele há 2 anos e 9 meses do próprio bolso. Ranço do Simão até o último episódio. E Teresa também não é melhor. Mandar uma carta dizendo que morre agora porque Simão tirou dela o último fio da esperança, porque ele não quis cumprir a pena em Portugal, recluso, preferiu a liberdade do degredo. Olha que dupla! Parece, na carta que ela deixa para ser lida quando já estiver morta, que Teresa está com um pouco de medo que Simão se sinta livre para refazer a vida e pergunta se ele conseguiria ser feliz sem ela, que de vez em quando acharia estar vendo uma sombra dela. Quer dizer, ela assusta o Simão no caso dele não se resolver a morrer também. E nessa carta da Teresa tem um errinho em relação à idade dela. Quando Tadeu de Albuquerque vai buscar a menina no convento, logo que Simão chega a Porto, eles têm uma discussão em que ela diz que tem 18 anos. Passam-se 2 anos até que Simão está indo para a Índia e Teresa, morrendo, diz que vai ver sua última aurora, a última de seus 18 anos. Só que já era para ela estar com 20. Teresa relê as cartas de Simão quando está nas últimas horas de vida e lembra de tudo que sonharam. E o narrador diz que tudo naquelas imagens evocadas lembra a desgraçados. Notem que nesse romance a palavra tem uma conotação diferente da que a gente geralmente utiliza hoje no nosso português. Tem a ideia de pessoas sem graça, sem felicidade, quando para nós significa pilantra, é um xingamento. E chama atenção também para a ideia que faziam que ir de Portugal para a Índia ou África, que era efetivamente um tipo de penalidade imposta pelo Estado português. E essa prática ajuda a reforçar o preconceito com as colônias e com os nascidos lá. Mas eu não sei se é algo que acontecia ou se é só da narrativa. Amor de Perdição é geralmente lembrado como o Romeu e Julieta lusitano, por tratar do amor impossível entre 2 jovens de famílias rivais. Mas tem pelo menos 3 características bem diferentes em relação ao texto de Shakespeare. Primeiro que Romeu e Julieta é uma peça, é um texto para ser encenado, com marcas para os atores. E Amor de Perdição é texto narrativo. Há quem diga que é novela, eu penso que é romance. E as outras diferenças marcantes são em relação ao enredo. No texto de Shakespeare, escrito entre 1591 e 1595, a rivalidade entre as famílias Montecchio e Capuleto vem de gerações, é uma desavença que existe há muito tempo. Já no texto de Camilo Castelo Branco, de 1862, a rivalidade surge por uma discordância que o juiz Domingos Botelho dá numa causa do vizinho Tadeu de Albuquerque. É algo recente e parece que não tão importante que justifique os homens preferirem perder os filhos, abandonar a família, do que relevar o ódio mútuo. E mesmo depois da desavença, continuam vizinhos, morando em casas tão coladas que os filhos adolescentes conseguiam conversar pela janela. Se o ódio era tamanho, não seria de esperar que um dos dois tivesse se mudado, porque vizinho vira e mexe a gente encontra. E se odiavam tanto, e até para evitar que os filhos iniciassem uma amizade indesejada, não teria sido uma medida razoável ir morar em outro ponto da cidade? Parece que o grande amor de perdição dessa trama, além do da Mariana, é o amor em odiar um ao outro entre Domingos e Tadeu. Eles adoram se odiar, mesmo que o motivo para o ódio não seja bem esclarecido. Outra diferença grande no enredo é que Romeu e Julieta se encontram, se tocam, se casam e consumam o casamento, passam ao menos uma noite juntos. Já Simão e Teresa, o máximo que fizeram foi conversar pela janela.
Tentaram se encontrar no jardim da casa dela uma noite, mas foi quando Baltazar enviou matadores para assassinar Simão. Pena eles não terem tido essa ideia do jardim na madrugada durante aqueles 3 meses em que passaram batendo papo na janela, né? Nunca se tocaram, mas tiveram uma pequenina DR. Quando Teresa escreve pedindo que Simão aceite os anos de prisão ali em Portugal, e ele insiste que prefere ficar ao ar livre no degredo. Gente, esse tipo de ponderação que eu estou fazendo é cá entre nós. É um olhar realista sobre uma narrativa ficcional romântica do século XIX. Ou seja, esse tipo de comentário não cabe na análise literária, quando então a gente trabalha com o que é dado na narrativa, considerando o contexto de inserção da obra. O sucesso de Amor de Perdição foi grande e Camilo Castelo Branco resolveu brindar seus leitores com a versão feliz da narrativa, lançando Amor de Salvação, em 1864. Não são as mesmas personagens, é a história de um amor entre jovens que sofre alguns reveses, mas se torna possível e tem final feliz. Vamos à leitura de Amor de Salvação? Em um outro momento, talvez. Por ora, vimos bastante do estilo de Camilo Castelo Branco e seu ultrarromantismo com umas veias de humor. No próximo episódio, inicio uma nova leitura ou trago alguma sugestão literária. Fiquem bem e até lá!